Olá meninas! Hoje trago-vos uma maquilhagem natalícia, assim como a Soraya fez no vídeo dela, mas esta é a minha versão, espero que gostem. Eu já comecei com o meu primer e com esta fita aqui que vai servir como minha linha de guia. Vamos começar. Eu vou usar esta paleta da Makeup Revolution, é a Iconic 2, um dupe da Naked 2, e vou começar com esta corzinha aqui, castanha opaca, no meu côncavo, com um pincel fofinho de esfumar. Vou fazer zoom e vou começar por aplicar no côncavo. Não precisam de aplicar muito, porque depois vamos aplicar um castanho mais escuro. Assim mesmo a massa bruta. Agora vou na mesma paleta utilizar esta sombra dourada e vou usar um pincel de cerdas sintéticas da Claire's e vou pulverizar com um fixador. Foi eu que fiz, mas eu depois ensino-vos a fazer com um tutorial. Agora vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Eu utilizei o spray porque com o spray a sombra fica mais pigmentada e a cintilância nota-se mais. Como é uma maquilhagem natalícia, acho que tem tudo a ver o dourado. Aplicar em toda a pálpebra móvel. Assim. Agora vou utilizar esta sombra castanha com um pouquinho de cintilância, com um pincel lápis da Yves Rocher e vou aplicar no meu côncavo. Assim. Não precisa de ficar muito perfeito, porque depois vamos esfumar com a primeira sombra que usamos, aquela castanha mais clarinha. Assim. Agora, com a primeira sombra, com um pincel de esfumar, vou esfumar este castanho. Esta parte é a mais demorada porque é a parte que precisa de ficar bem para termos um degradê perfeito. E a mistura destas duas cores fica uma ótima transição. Também não queremos linhas fixas mesmo, que se note que temos uma linha aqui. Aplicar mais um pouquinho do primeiro castanho e continuar a esfumar. E vou dar só aqui um jeito, com o pincel mesmo sujo do dourado, só aqui um pouquinho. Dá só um jeitinho. Com o pincel sem nada, esfumar. Agora, com a sombra preta da mesma paleta, esta sombra, e com um pincel chanfrado, assim mais grosso, não é para delinear, é um pincel. Vem num kit de Oriflame, nem sei, não tem número, não tem nada, mas um pincel que tenha um pequeno,
vamos aplicar o preto em forma de V no canto externo. Só um pouquinho porque não queremos nada demais. E vamos esfumar com o nosso pincel fofinho. Esfumar muito bem. Fazer assim para espalhar bem a cor. Vamos fazer mesmo com o dedo também. Fazer neste outro também. Esfumar mais um bocadinho. Usar um pouquinho mais do castanho e fazer aqui só na ponta. Fazer também no outro. Só para, como já está feito há um tempinho, vou dar assim mais uma esfumadela. Agora vou utilizar esta sombra champanhe da mesma paleta com pincel de esponja mesmo. Vou aplicar no canto interno do olho e abaixo da sobrancelha. Sempre abaixo da sobrancelha. E agora vamos fazer o nosso eyeliner. Vou usar este aqui, o Line Refine da Maybelline. Escalhar um pouquinho. E vou começar. A fita também ajuda bastante na altura do eyeliner. Dá-nos uma ótima precisão. Mesmo sujar a fita não faz mal, porque quando retirar vai ficar direitinho. Fazer assim mais a parte interna. Não queremos assim muito grosso, mas também não muito fino. Temos que ir vendo se está a ficar parecido ou não. Convém, não é? Pegar um pouquinho aqui no canto. Só um pouquinho. Como já referi, não queremos uma linha muito grossa. E acho que já está. Ver se está direito. Pronto. Agora deixamos só secar durante uns segundinhos. Não precisam de ser muitos, só para não esborratar.
Eu vou aproveitar com o pincel de esfumar, vou dar só um toquezinho no outro olho com o primeiro castanho que utilizamos. Vou só escurecê-lo um pouquinho aqui no canto interno. Pronto, e acho que agora podemos remover a nossa fita. Removemos a fita e venho com o meu pincel de base, que está sujo com a minha base, e vou limpar aqui para não ficar a marca da fita. Agora com o pincel lápis e com a segunda sombra castanha mais escura, vou aplicar aqui por baixo do olho, assim, esfumar bem. E com aquele pincel chanfrado e a cor preta, aplicar só um pouquinho aqui. Só assim até meio. Vamos com o pincel de esfumar, só esfumar um bocadinho.